Escola Bíblica Dominical, fonte de aprendizado do Departamento de Ensino Bíblico da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Londrina, Estado do Paraná. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, dos seus alunos, da Igreja do Senhor a qual você serve. Nós estaremos, a partir de agora, estudando mais uma das nossas lições bíblicas da Escola Dominical, do terceiro trimestre de 2022. Nesse trimestre, estaremos estudando 13 lições importantes e necessárias para o nosso crescimento espiritual em defesa da fé que praticamos, pois o tema é os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta do Senhor Jesus. Nós estaremos, nesse trimestre, estudando, como disse aos senhores, 13 lições muito importantes. A primeira delas, a sutileza de Satanás contra a Igreja de Cristo. Segunda, a sutileza da banalização da graça. Terceira, a sutileza da imoralidade sexual. Quarta, a sutileza da normalização do divórcio. Quinta, a sutileza do materialismo e do ateísmo. Sexto, a sutileza das ideologias contrárias à família. Sétima, a sutileza da relativização da Bíblia. Oitava, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Nona, a sutileza do movimento dos desigrejados. Décima, a sutileza contra a prática da mordomia cristã. 11ª, a sutileza das mídias sociais. 12ª, a sutileza da espiritualidade holística. E 13ª, última lição, resistindo às sutilezas de Satanás. Então são lições que são importantes para nosso crescimento espiritual. São temas que necessitam de um estudo aprofundado para que possamos nos precaver contra estas astutas ciladas do maligno, pois se não estivermos preparados, podemos sim cair em suas armadilhas. Para isso, nós temos que nos preparar. A Igreja do Senhor está sob ataque, constantemente. Esses ataques são sutis e perspicazes. Neste trimestre, estudaremos a respeito das sutilezas de Satanás contra a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Para desenvolvermos este importante tema, contaremos aí com o comentário do pastor José Gonçalves, que é mestre em teologia, escritor, articulista e líder da Assembleia de Deus em Água Branca, estado do Piauí. Podemos perceber que, de tempos em tempos, Satanás planeja ataques contra a Igreja de Cristo. Esses ataques não são claros e se revelam de maneira sutis, perspicazes e sedutores. Se não vigiarmos quando percebermos, já será tarde demais. Sabendo disto, devemos nos conscientizar e conscientizar os alunos a respeito da importância de o cristão estar vigilante e preparado nestes últimos dias. É preciso cuidar da vida espiritual, lendo a palavra de Deus diariamente, de maneira disciplinada, e cultivar uma vida de oração e jejum, pois as nossas armas não são carnais, mas são espirituais. Então nós estaremos hoje estudando a lição de número 1, do dia 3 de julho de 2022, cujo título é As sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. O texto áureo diz o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. A verdade prática, de forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. Nós temos a nossa leitura bíblica em classe, escrita na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a 5. Esta lição, ela tem 4 objetivos específicos para serem trabalhados. O primeiro deles, devemos mostrar que a igreja está sob ataque de Satanás. Segundo, devemos descrever a natureza do ataque. Terceiro, devemos elencar as esferas do ataque. E quarto, devemos pontuar os instrumentos de proteção à igreja.
A igreja tem instrumentos de proteção. Basta que eu e você, que somos a igreja do Senhor, que nós usemos essas armas de acordo com a orientação da palavra de Deus. A nossa introdução diz que nesse trimestre estudaremos a respeito dos diversos ataques contra a verdadeira igreja. Por que verdadeira igreja? Se diz verdadeira igreja, se o nosso comentarista, pastor Osiel Gomes, fez esta colocação de verdadeira igreja, é porque existe a falsa. A verdadeira igreja é aquela que vai subir no dia do arrebatamento. É a igreja invisível que está esperando Jesus, com as vestes brancas, o nome escrito no livro da vida, as lâmpadas acesas, as vasilhas cheias, esperando vigilante o Senhor voltar. Então, meus queridos, eu citei aqui pastor Osiel Gomes, mas não é Osiel Gomes, é o pastor José Gonçalves. O pastor Osiel Gomes foi do trimestre passado, é que a gente ainda está com o nome do pastor Osiel Gomes na cabeça, mas na realidade, nesse trimestre, estudaremos a respeito dos diversos ataques contra a verdadeira igreja. Então, se o pastor José Gonçalves fez esta colocação de verdadeira igreja, é porque tem a falsa. A verdadeira igreja, repito, é aquela que subirá no dia do arrebatamento da igreja. É aquela que está esperando o Senhor, de vestes brancas, com nome escrito no livro da vida, que está pronta para qualquer momento que o Senhor vier, ela esteja pronta para subir ao encontro do Senhor. E a igreja falsa, dentre esta igreja, nós sabemos que dentro da igreja existe duas igrejas. A igreja que sobe e a igreja que não sobe. Nós sabemos que tem uma parte que vai subir, a Bíblia fala a respeito disso. Não é o caso, não vamos entrar neste mérito agora, mas nós sabemos que terá muita gente que vai ficar por estar despreparado, por não estar vigilante, no dia do arrebatamento vai ficar. Então essa igreja é falsa. A igreja verdadeira é aquela que vai subir. Isso acontece porque Satanás sempre se opôs ao povo de Deus, tanto na antiga quanto na nova aliança. Fora do contexto bíblico, a igreja sempre experimentou a oposição do diabo. Nem sempre esses ataques acontecem da mesma forma, com a mesma metodologia ou com a mesma intensidade. Contudo, quem age por trás desses ataques é sempre o mesmo personagem, Satanás. Vamos agora para a primeira parte, a igreja sob ataque. O primeiro subponto fala sobre a sutileza desse ataque. É o primeiro objetivo. Um fato de fácil constatação é que a oposição sistematizada às verdades cristãs cresceram nas últimas décadas em escala exponencial. Se em anos passados as perseguições e conflitos eram de forma bélica, eram os instrumentos usados, né? Hoje isso acontece de forma muito mais sutil, embora não podemos ignorar que nos países da igreja perseguida tem muita gente que está tendo as suas vidas ceifadas, famílias inteiras sendo assassinadas por aqueles que são contrários à igreja do Senhor. E nós sabemos que isso já está acontecendo. Graças a Deus que não está acontecendo conosco aqui no Brasil, mas aí no Oriente Médio tem muita igreja que está sendo perseguida, está sofrendo ataques bélicos, como diz o nosso comentarista aqui. E esses ataques ocorrem, por exemplo, com a normalização de comportamentos e práticas contrárias à fé cristã. Há muitos lugares que a fé cristã está sendo banalizada com ensinos falsos, muitos locais. E isto é os ataques que a igreja, é um dos ataques que a igreja do Senhor está sofrendo nos últimos dias. O segundo subponto fala-nos sobre o alerta para o povo de Deus. Nós temos que ficar alertas. Um fato de fácil observação nas Escrituras é que Deus sempre manteve o seu povo em alerta. Ele sempre avisa. Veja bem, no Antigo Testamento, por exemplo, nada acontecia com o povo de Deus sem que eles fossem avisados. Tudo que ia acontecer, Deus avisava. Vejamos, portanto, o que nos diz a palavra de Deus. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas.
Quem escreveu isso foi o profeta Amós, no capítulo 3, versículo 7. Os alertas e advertências sempre vinham. Isso pode ser visto tanto em relação a pessoas, a grupos e a nações. Deus sempre avisou. Por exemplo, Deus usou José para falar a Jacó e aos seus filhos a respeito do sonho que José teve, cujo sonho revelaria as agruras que ele viveria, sendo vendido pelos seus irmãos, sendo jogado numa cisterna, sendo vendido aos ismaelitas, depois vendido para o Egito, negociado, para o Egito, para a prisão, depois para o palácio de Faraó e finalmente a sua escalada como um vencedor que chegou a governador do Egito. E esta escalada prepararia um atendimento futuro ao seu pai e aos seus irmãos. Isso nós vemos em Gênesis capítulo 37, versículos 5 ao 7 e Gênesis 45, versículos 5 ao 8. Então, tudo o que Deus faz, ele avisa. E José foi avisado por toda essa escalada de dificuldades que ele viveria, mas ele sabia, no primeiro momento ele não sabia, mas depois quando ele estava lá no palácio, que os seus irmãos chegaram para comprar mantimentos, que tudo aquilo que aconteceu, vocês vão ver lá no capítulo 45, dos versículos 5 a 8, e ele disse, olha, é Deus que me trouxe para cá, me providenciou a minha vinda para cá, para que vocês tivessem um atendimento. Então fiquem em paz, fiquem tranquilos, eu não vou vingar de vocês. Então, queridos, Deus sempre avisa o seu povo. Deus falou também a Abraão, avisando-lhe sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, Gênesis 18, versículos 17 e 18. Durante a monarquia, esses avisos e advertências vieram de uma forma muito mais intensa, através do ministério dos profetas. Certa feita, o rei da Síria pretendia atacar o povo de Israel em um certo lugar. Aí Deus pega e avisa o seu povo, através do profeta Eliseu, ele avisa ao rei de Israel que mudasse a rota, pois caso contrário seriam atacados pelo exército sírio. Vocês vão ver isto no segundo livro de Reis, capítulo 6, versículos 8 ao 12. O Senhor avisou também o povo de Israel, através do profeta Ezequiel, que o fim viria brevemente sobre a nação e o mal lhe sobreviria por causa das abominações cometidas por eles, que provocou a ira de Deus. Ezequiel, capítulo 7, versículo 1 ao 27. Deus ainda enviou o arcanjo Miguel para que avisasse o profeta Daniel sobre a demora da resposta de suas orações e para avisá-lo também sobre o que aconteceria ao seu povo Israel nos últimos dias. Daniel, capítulo 10, versículo 13 e 14. Na sua primeira carta a Timóteo, Paulo, o apóstolo dos gentios, escreveu sobre o grande alerta que o Espírito Santo dava à igreja. O Espírito Santo dizia, Paulo escreve dizendo, o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. O Espírito do Senhor, portanto, faz conhecido ao seu povo os perigos que o cercam. E hoje não é diferente. A igreja, se permanecer fiel ao Senhor, tudo o que acontece é avisado antes por Deus, através do seu Espírito Santo, usando os profetas, usando aí a sua palavra para nos advertir. Os sinais que estão acontecendo, tudo nos mostra que Cristo está voltando. O terceiro subponto, a igreja na reta final. A sutileza de Satanás, ao atacar a igreja de Cristo, é um fato claramente revelado pelo Espírito Santo. Deus previu à igreja de que isso aconteceria, portanto, não há razão para surpresas, pois foi previsto e registrado nas Escrituras. Tudo o que está acontecendo hoje, para nós não é surpresa. Para o mundo pode ser surpresa. Para nós não, porque nós fomos avisados, na palavra de Deus consta todos esses acontecimentos. Além desse fato, o Senhor também mostra que isso aconteceria nos últimos tempos. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Esta expressão, últimos tempos, é uma referência ao período compreendido como sendo a era da igreja, a era apostólica. Nesse aspecto, o apóstolo Pedro
disse que o derramamento do Espírito Santo fazia parte dos eventos dos últimos dias. Atos capítulo 2, versículo 17. E de forma semelhante, Paulo descreve como os homens se comportariam nos últimos tempos. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 7. A precisão com que foram descritos esses sutis ataques de Satanás contra a igreja e não a referência a dia e hora. Veja bem que a Bíblia diz, a Bíblia ensina, explica, nos adverte sobre essas coisas, mas ela não marca a hora, nem dia e nem hora. Mas deveria servir de alerta máximo para nós. Quando essas coisas acontecessem, nós deveríamos estar olhando para o alto, olhando para cima, porque a nossa redenção está próxima. Devemos ter em mente que, embora grande parte dos sinais da volta de Jesus estão acontecendo, não devemos ficar esperando a totalidade dos sinais acontecerem para nos cientificar que a vinda do Senhor está próxima. Pois muitos sinais já aconteceram, outros estão acontecendo e muitos outros ainda acontecerão. Mas a igreja vigilante deve estar preparada hoje. A igreja vigilante deve estar preparada hoje, esperando a iminente volta de Jesus, que pode ser ainda hoje, neste momento, talvez antes de eu terminar esta aula. Não que estejamos marcando dia e hora, não, mas porque o Senhor poderá vir no momento em que não esperamos. Mateus 24 e 44. Se ele tivesse marcado a hora, a gente ia ficar até os 45 do segundo tempo, pecando, fazendo tudo que desagrada ao Senhor, para depois ir nos preparar, pedir perdão para estar pronto para subir. Mas como não é assim, nós devemos estar preparados o tempo todo. Além do que, a vinda do Senhor pode acontecer de maneira coletiva, buscando a igreja, ou pode ser de maneira particular. O Senhor vindo a buscar ou a mim ou a você, ceifando a nossa vida, e aí o que será de nós se não estivermos prontos? Então não devemos ficar esperando a totalidade dos acontecimentos. Devemos esperar Jesus hoje. Os sinais, Pedro disse que era os sinais do tempo do fim, e esse tempo refere-se à era da igreja. E a era da igreja começou, sabe quando? Quando Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Ali iniciou a igreja, a era da igreja. A profecia é bem clara e objetiva em descrever comportamentos, ações e práticas que marcariam esse tempo final. Se os apóstolos que viveram há mais de 2000 anos atrás diziam estar vivenciando os últimos dias, repito, a era da igreja começou com a morte e ressurreição de Cristo. Diante disto, o que nós podemos dizer? O que nós podemos dizer dessa presente época? Não estamos na reta final? Não estamos na última volta da corrida? Jesus está voltando. Te prepara. Vamos agora para a segunda parte, a natureza do ataque. O ataque é de natureza espiritual. Paulo, escrevendo a Timóteo, faz referência a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Capítulo 4, versículo 1 de 1 Timóteo. Não há nenhuma dúvida que é uma referência aos espíritos maus, aqui também chamados de demônios. Os maiores inimigos da igreja são seres sobrenaturais, pois tratam-se de ataques espirituais, efetuados por hostes diabólicas, hostes infernais. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele cita que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios capítulo 6, versículo 12. Vamos para o segundo subponto. O ataque é de natureza moral. O primeiro ataque é de natureza espiritual, o segundo é de natureza moral. Outra coisa a ser levada em conta sobre a natureza do ataque à igreja que revela a sutileza do diabo, podemos dizer que esse também é um ataque moral. O apóstolo faz referência a pessoas que se comportam de forma hipócrita e mentirosa. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2. E a hipocrisia e a mentira caminham juntas. São irmãs gêmeas. O hipócrita mente a todo tempo, com a cara limpa. O mentiroso, ele faz hipocrisia.
Ele fala aquilo que não é verdade. Então esses comportamentos se encontram na esfera moral. Na verdade, a hipocrisia e a mentira são manifestações inversas das virtudes morais cristãs, da autenticidade e da verdade. Então aquilo que é verdade transforma em mentira. Isso é hipocrisia, é mentira. A operação do erro sempre trabalha com a falsidade e o engano. Paulo também demonstra a esfera moral. Esse ataque quando faz referência àqueles que têm cauterizado a sua própria consciência. Veja aí, o termo grego suneidesis, usado aqui para consciência, é uma referência à capacidade humana de julgar, de entender o certo e o errado. Em outras palavras, é a faculdade humana por meio da qual se distingue o que moralmente é bom e o que é ruim. Então, é o que distingue o que moralmente é bom ou ruim. O termo grego causteriazo significa dizer consciência cauterizada, consciência morta, consciência cauterizada, e que por estar cauterizada se tornou insensível para julgar entre o certo e o errado. É isso que Paulo chama atenção. Vamos para a terceira parte, as esferas do ataque. O primeiro subponto vai nos falar sobre a esfera religiosa. É importante tratarmos aqui nas esferas que esse ataque ocorre. Paulo diz que, em primeiro lugar, o ataque acontece na esfera religiosa, ou seja, na esfera da igreja. Isso fica claro quando Paulo diz que apostatarão alguns da fé. 1 Timóteo 4:1. Sem dúvida alguma, o apóstolo se refere a cristãos professos que sucumbiram ao ataque do diabo. E o que é pior, agora esses cristãos estão a serviço do maligno. Aqui os principais inimigos do evangelho vêm de dentro da própria igreja. Não é de admirar que as pessoas que mais causam danos, escândalos ao evangelho sejam aquelas que já lutaram em suas trincheiras. Contudo, por alguma razão abandonaram a fé e se tornaram inimigos da igreja. Que pena! Não deveria ser assim, deveriam estar firmes, vigilantes, esperando a volta do Senhor. Agora vamos para a esfera social, o segundo subponto. Esta é outra esfera do ataque de Satanás à igreja. Isto pode ser visto na expressão de Paulo proibindo o casamento, 1 Timóteo 4:3. Esta é uma forma de dizer que o diabo se opõe à família. Sem dúvida, a família é uma das mais importantes instituições sociais que existe. Se não dizermos a mais importante. Por que não dizermos a mais importante? Nesses últimos anos, temos visto Satanás e seus demônios atacando com muita fúria a família brasileira, especialmente a família cristã. Estamos sob fogo cerrado. As mais variadas leis e decretos têm sido criados com o intuito de desconstruir a família instituída por Deus. Hoje se fala em família de uma forma diferente. Não está se falando da família no modelo judaico-cristão, que foi a família instituída por Deus. Macho e fêmea o criou. Deus os criou, macho e fêmea os criou. Precisamos acordar para esta realidade, pois atacando a família, Satanás atinge a igreja. Podemos perceber que com famílias fracas, teremos igrejas fracas e, consequentemente, sociedade fraca. A quarta parte, a igreja protegida. Agora vamos falar da igreja protegida. A exposição da palavra de Deus é o primeiro subponto. Ao lermos o versículo 5 da nossa leitura bíblica em classe, que está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a 5, o versículo 5 diz: porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então, ao lermos o versículo 5 da nossa leitura bíblica em classe, nos deparamos com duas armas eficazes apontadas pelo apóstolo para o combate e neutralização dos ataques do diabo. Quais são essas armas? A oração e a palavra de Deus, ou seja, a palavra de Deus e a oração. Paulo nos mostra neste texto que a palavra de Deus tem poder santificador. Ela é um antídoto contra o ascetismo,
que é ascetismo? É o pensamento filosófico que considera a ascese, o autocontrole, a independência de Deus. O homem, ele se julga potente para se controlar a si próprio sem depender do Senhor. E toda forma de culto falso que o diabo possa criar. Então, a palavra de Deus e a oração nos defende. Essas são as armas que nos defendem desses ataques. Paulo escreve aos Efésios que a palavra de Deus é espada de dois gumes. Ela é a espada do Espírito. Paulo escreve aos Efésios capítulo 6, versículo 17, que nós temos que usar todas as armaduras de Deus. No demais, a partir do versículo 10, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E ali ele vai citando as armas, e o versículo 17 fala exatamente como palavra de Deus, como espada do Espírito. E lá na carta aos Hebreus, é a espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir o pensamento e as intenções do coração. Sem essa palavra estaríamos desarmados, mas com ela nós somos mais que vencedores. Muitos cristãos têm sucumbido diante dos ataques do maligno por não demonstrarem perícia no manuseio da palavra de Deus. Não estudam, não lê a Bíblia, não medita, não serve ao Senhor com fidelidade e aí acabam por sucumbir. Ao segundo subponto fala sobre a prática da oração. A oração é outra ferramenta apontada pelo apóstolo para ser usada no combate aos ataques do diabo. É o que diz o versículo 5 que acabamos de ler. A palavra de Deus e a oração. Podemos constatar que as reuniões menos frequentadas na igreja são aquelas dedicadas à oração. Alguém já disse, um pensamento, que o círculo de oração começou quando a igreja, de maneira geral, parou de orar, deixou de orar. Portanto, Paulo recomenda aos Tessalonicenses e a mim e a você, orai sem cessar. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Estamos já caminhando para o final desta ministração, desta aula. A nossa conclusão nos diz que no estudo desta lição, vimos que o diabo tem atacado a igreja sutilmente, de diversas formas. Esta é uma realidade que cada cristão precisa se conscientizar. Se não tivermos consciência de que estamos sob ataque, não perceberemos a necessidade de nos defender. E aí é preciso, portanto, conhecer a natureza desse ataque, a esfera na qual ele ocorre e, o mais importante, munirmos-nos das armas espirituais para que possamos ganhar esta guerra. Não nos esqueçamos que Jesus pode vir a qualquer momento e temos que estar preparados. Então, meus queridos, chegamos aí ao fim desta aula e, como vou repetir para os irmãos, esse trimestre estaremos estudando essas lições muito importantes. É bom que você, meu caro professor, superintendente, faça um esforço de divulgar a escola dominical nos cultos da igreja onde você serve, onde você congrega. Fala com o seu pastor para haver uma maior divulgação, porque é necessário que nós estejamos atentos. Aqui tem lições preciosas. Eu citei as lições, mas tem ensinos preciosos para o crente, para os novos convertidos, para os mais maduros na fé também. Todos nós temos algo a aprender. Eu sou crente há mais de 50 anos, há mais de meio século eu sirvo ao Senhor. Sou membro da igreja há 54 anos e até agora não aprendi tudo, ainda estou aprendendo. Sou um aluno do Mestre Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, fiquem atentos, leia a palavra de Deus, dedique mais tempo à oração, adore ao Senhor, sirva ao Senhor com fidelidade, porque Jesus está voltando. E o que há de ser de mim e de você se não estivermos preparados? Então é melhor ficar atentos. Os sinais estão acontecendo, mas não vamos ficar esperando o sinal acontecer. Vamos esperar a iminente volta de Jesus. Quando nós falamos em iminente volta de Jesus, nós estamos falando que Jesus pode vir a qualquer momento. Se Paulo e Pedro, os apóstolos, esperavam Jesus naquela época, descrevendo aquela época como últimos dias, e o que dizer nós, depois de 2000 anos, de 2022 anos, que nós estamos aqui? Será que vamos ficar sossegados?
Às vezes a gente fala que Jesus está voltando, as pessoas falam, mas daquele dia e hora ninguém sabe. Sim, porque não sabemos mesmo que temos que estar esperando hoje. Quando a gente vai viajar, eu costumo sempre dizer isso, a gente compra uma passagem, mas 1 hora antes do embarque nós temos que estar lá na rodoviária ou no aeroporto fazendo o check-in, ver se está tudo em ordem para poder viajar. Porque na hora do embarque nós temos que estar dentro da aeronave, nós temos que estar dentro do veículo que vai nos conduzir. Porque se estivermos fora, a aeronave segue, decola, vai embora e a gente fica. Assim nós estamos esperando a vinda de Jesus. Temos que estar preparados. O seu check-in está feito? Se não, é tempo de você fazer isso. Faça uma autoconsciência. Olha para dentro de si, vê como é que está a sua condição. Se não estiver bem, peça perdão ao Senhor. Te prepara, porque Jesus a qualquer momento virá. Que Deus em Cristo te abençoe. Um forte abraço e até a próxima aula.